Bom dia, oitavos. Professora Sueli fará a correção de atividades. Peço para vocês me enviarem essa atividade no dia de hoje para este primeiro vídeo, porque essas atividades foram enviadas no dia 28 de junho, então vocês já tiveram um tempo suficiente para fazer, então dê uma conferida nas correções ou façam as correções para vocês enviarem para a professora. Então, este primeiro vídeo trata das correções de advérbio e locuções adverbiais. Então, confirmando as páginas para vocês, 23 a 26, apostila Tempo de Recordar. Então, advérbio. O que é um advérbio? Então, advérbio é a palavra que altera o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, indicando circunstâncias de afirmação, de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de dúvida e de negação. E o advérbio? O advérbio na verdade, o advérbio é um conjunto de palavras que equivale a um advérbio, ou seja, não é que faz o mesmo sentido, ele equivale a um advérbio. A professora deixou aqui para vocês juntos o advérbio e as locuções adverbiais. Então, a distância, de longe, de perto, de cima, em volta, ao lado, à esquerda, à direita, são locuções adverbiais. Aí, ali, aqui, adiante, acolá, atrás, lá, são advérbios. Então, digo para vocês que locuções adverbiais são acima de duas expressões, pode ser duas, três, quatro ou até mais, e advérbios, apenas uma expressão. Aqui abaixo de dúvida, tá vendo? Ó, quem sabe, se possível, são locuções adverbiais, talvez, porventura, oxalá, quiçá, são advérbios, ok? De dúvida. Então, não farei a leitura de tudo, senão fica cansativo. Só lembrando vocês que advérbio, ele faz parte das nossas 10 classes gramaticais, né? O nosso conjunto de classes, que estão inseridos o artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, interjeição, preposição e o verbo. Vamos ver ainda conjunção e preposição, porque ainda não vimos, ok? Seguindo, escrevendo e aprendendo advérbio e locução adverbial. A professora vai ler, fazer as leituras apenas dos grifos, senão fica cansativo, tá bom? E o tempo passa muito rápido. Aqui para nós fazermos a leitura dos trechos de uma carta da Júlia Branca. Tenho a expressão muito, São Paulo, não, sim, depois. Então, são advérbios e locuções e uma locução adverbial, né? Em São Paulo, na verdade. Então, aqui, depois, letra A, localiza os fatos no tempo, indica quando. B, localiza os fatos no espaço, indica onde, São Paulo. Indica uma negação para a letra C, a expressão não. Letra D, indica uma afirmação, a expressão sim. Intensifica algo, a expressão muito. Então, feita a correção para número 1. Número 2. Releia este trecho do texto Rumo ao Sol. Então, é um texto que vocês têm na apostila de vocês, Rumo ao Sol. Então, a expressão claramente é a mesma coisa que de um modo claro, ok? Então, vamos lá, quadro importante saber. Então, a expressão agora indica uma palavra que indica tempo. Voltava da escola lá pelas 2 horas. A expressão lá pelas 2 horas indica tempo. Aí é uma expressão que indica lugar. Só vocês voltarem um pouquinho para a nossa tabela, tá vendo? Ó? É a expressão que indica lugar, aí. Então, tenho certeza que vocês fizeram a consulta no caderno de vocês ou na tabelinha enviada pela professora em um arquivo em PDF. Então, aqui acima, Parque do Ibirapuera,
palavras que indicam lugar, claramente, expressão que indica modo. Aqui, chamamos de advérbio a palavra que altera o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, como a professora já havia falado para vocês. Aqui o livro deixou uma tabela para vocês de tempo, com o correr do tempo, lugar na escola, causa de alegria, poderia ser de dor, de ânimo, de tristeza, tá bom? Então, são várias expressões. De modo, amorosamente, intensidade, bem, muito, companhia, com ela, poderia ser com ele, com a criança, com o pai, com a mãe. Então, são muitas expressões, aqui são apenas algumas. Negação, nunca, não. Tem uma outra expressão não aqui mais à frente. Dúvida, talvez. Afirmação, com certeza. Instrumento, conforte pinças. Finalidade, para se despedir. Aqui tem um outro exemplo de locução adverbial, alterando o sentido de um verbo. Então, aqui eu tenho o verbo parar, aqui ele já está conjugado, parava. Então, aqui, após um momento, parava de tocar. Então, aqui um advérbio e aqui eu tenho um verbo. Então, seguindo, aqui um advérbio e um adjetivo. Então, o advérbio, legal, o adjetivo. E aqui abaixo tem um advérbio mudando o sentido de outro advérbio, o muito e o bem. Aqui no meu grifo, vocês têm o apêndice do livro de vocês que poderão fazer a consulta, ok? De mais advérbios. Mãos à obra, quadro de vocês. Leia a frase a seguir. A morte é tão natural para os outros, mas é terrivelmente dolorosa para com amigos e parentes. Que ideias transmitem as palavras em destaque? Então, as palavras em destaque tão e terrivelmente. Então, a primeira intensifica o adjetivo natural e a segunda, terrivelmente, indica como é a dor. Né? A dor é terrivelmente. E aqui, o tão intensifica o adjetivo natural. A que classe gramatical elas pertencem? É o que nós estamos trabalhando, classe dos advérbios. Né? Como falei para vocês, como havia dito, uma das 10 classes gramaticais da nossa língua portuguesa. Letra C. Qual é a importância delas na frase? Leia a frase sem essas palavras e descubra a resposta da questão. Então, tenho certeza, se vocês lerem as frases ou um texto sem essas expressões, não teria sentido. Então, por isso que elas precisam estar nos textos e nas frases, ok? Então, o advérbio tão da intensidade é o adjetivo natural e o advérbio terrivelmente intensifica o adjetivo dolorosa. Dessa forma, esses advérbios transmitem ao leitor o conflito que a morte provoca nos amigos e parentes, a sensação de algo muito dolorido, mas ao mesmo tempo natural. Aqui na número 2, vocês irão completar os espaços com os advérbios e as locuções adverbiais do quadro. Então, tenho aqui em Alegrete, talvez não no rigor do inverno, prematuramente, meio, durante 5 anos, sempre, um dia, tão, nunca, em 30 de julho de 1906. Aqui já está a correção para vocês conferirem com a de vocês. Em Alegrete, em 30 de julho de 2006, achei não. Para o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, nos espaços, no rigor do inverno, prematuramente, meio, um dia, tão. Para os espaços do segundo parágrafo ou as lacunas, para o terceiro parágrafo, a expressão nunca ou advérbio. E para o último parágrafo, nós temos o talvez durante 5 anos. Então, correção também, ok. Autobiografia de Mário Quintana. Vamos para número 3. No trecho a seguir, retirado do texto, aqui era para vocês substituírem as expressões por outras com significado semelhante.
Então, ficou assim, lá pelas 2 horas, no início da tarde, às 4, às 16 horas, nas costas, no dorso, no flanco da colina, na encosta da colina, a cerca de 300 metros, nas proximidades. Vamos ver uma outra expressão, à beira deste riacho, à margem do riacho, algumas vezes, ficou às vezes, a professora deixou aqui 2 expressões, ou de vez em quando. Página 48 e a última para esta correção. Aqui era para vocês reescreverem as frases, mas não alterando o sentido das orações ou das frases, ok? Então ficou assim para a letra A. O pai aparecia às 4 com um carregamento de lenha nas costas. O pai aparecia com um carregamento de lenha nas costas às 4. Podia ser às 4 horas também, não tinha problema. Então aqui era para vocês mudarem as orações ou frases, mas não tirarem os sentidos delas, ok? Então a resposta da letra B. Carregava debaixo do braço uma pasta de madeira que continha seu caderno, sua caneta, lápis e borracha e uma flauta de bambu que ela mesma tinha feito, ajudada pelo seu pai. Para a letra C. Antes de ser morto, esteve soldado durante menos de 1 ano. E para a última letra D. Vamos para a resposta. Cada noite antes de dormir, Tô só se lembra claramente dos traços da mãe porque levanta a mão e toca seu rosto. Esqueceu de deixar o espacinho aqui, olha para este advérbio claramente, então vocês façam a correção aí, tá bom? Esqueci de colocar o tio aqui também na palavrinha mãe. Vamos para 5. Você conseguiu deslocar as expressões destacadas e manter o sentido das frases? A. Verifique se as informações destacadas na questão 3 dizem respeito à ideia de tempo ou de lugar. Então, para a questão 1, lá pelas 2 horas indica tempo, às 4. Para a questão B indica lugar. Para C indica tempo e para a letra D indica tempo. Aqui é pessoal. Vocês vão fazer uma outra frase para A e uma outra para a letra D. Aqui está pedindo para vocês fazerem todas, então só 2 é o suficiente, ok? E aqui a última, vocês vão observe as novas frases que você criou e responda. A ideia principal de cada trecho foi alterada? Com certeza foi alterado, então vocês podem justificar, tá bom? Então, preciso que vocês me enviem as correções no dia de hoje, porque já foi enviada para vocês no dia 28/6. Então, ótima correção a todos, ótimo retorno. Até uma próxima atividade.